Bom dia, companheiros. Quero cumprimentar a companheira Luciana aqui. Todo mundo sabe o que aconteceu com o nosso companheiro português, que era diretor lá da garagem que eu atuo, eu e ele, Netinho, há mais de 20 anos juntos. Na quinta-feira, eu tive uma reunião com ele, e ele falou que já estava passando mal, estava com febre. E aí eu saí, ele e o Netinho foram para a garagem, de lá ele foi para casa dizendo que ia para o hospital. Mas aí ele foi no hospital só domingo. E no domingo a situação dele já estava muito grave. E aí internou direto para a UTI. Ficou, acho que 2 semanas com a máscara, com respiradores, 1 semana e meia com respiradores. E quando foi numa quinta-feira, os médicos decidiram fazer a intubação. E aí ele estava com muita complicação no rim, pulmão fraco, porque o português era um cara que tinha pneumonia todo ano ele sempre tinha uma pneumonia, não cuidava, não tratava, não terminava o tratamento. E aí deu problema no rim dele, ele estava com diabetes, eu acho que nem ele sabia que tinha diabetes, quando chegou lá estava com 360 de diabetes. Então, infelizmente, ele não conseguiu combater essa doença e se foi, mas que fica para nós a lembrança que ele teve aqui, essa participação que ele teve na categoria, de muitos anos aqui, de combatendo. E para nós é triste, na ambiental a gente está com um clima muito triste, a ficha nossa não caiu ainda. E estamos aí tentando trabalhar, tocar a vida, é a vida que segue, né, para nós, né? Ele descansou e nós estamos aí, temos que tocar nossa vida e seguir para frente. Companheiros, eu queria falar um pouco de campanha salarial, porque não tem como a gente não conversar sobre campanha salarial, porque é o que está na boca do trabalhador, é o que a gente escuta todo dia, é o que toda hora todo mundo reivindica e fala. E eu venho passando um processo de desgaste não, de muitos problemas, principalmente na ambiental, porque na ambiental estamos com 385 trabalhadores na jornada reduzida, porque lá operava com 250 ônibus, aí abaixaram para 119, e agora de 119 ônibus foi para 142. Então tem um déficit ainda de 70 ônibus a menos. Nisso daí dá uma sobra dessa quantidade de trabalhadores. E aí tivemos que encaixar esses trabalhadores na jornada reduzida, que esses trabalhadores trabalham uma semana sim, uma semana não. A empresa paga 50% dos salários, outros 50% o governo vai pagar. Mas os benefícios mantido, que nem a questão do convênio odontológico, convênio médico, o ticket, a cesta básica, só o salário que foi reduzido. Mas isso é um problema, porque nós estamos nessa luta lá desde março, desde quando começou essa pandemia. Uma parte entrou na medida provisória, outra parte voltou, outra parte entrou, e agora temos que manter nessa redução de jornada. Então, muitos trabalhadores lá já vêm num tempo com essa redução de jornada, muitos não estão aguentando, porque questão econômica é uma coisa muito preocupante. Companheiros recebendo pouco, todo mundo acostumado com orçamento, daqui a pouco esse orçamento caiu para 50%, então é muito complicado, e a gente escuta a todo momento, toda hora. A empresa não tem mais para quem dar férias, já deu férias para todos, todo mundo que venceu férias já pegou suas férias. Não tem mais recurso para tirar da empresa para dar como benefício. Então, a gente escuta muito questionamento, mas estamos lá conversando, não fugimos, sempre estamos lá conversando. E quando foi de ontem, o companheiro Crisinho, junto com o Navalhada, Brito, outros companheiros, Bahia, Trajano também eu vi lá na garagem, estão na garagem desde a segunda-feira, na Santa Brígida, entrando às 9 horas da manhã e saindo 7 horas da manhã, todo dia. Ontem eu fiquei com eles também, hoje já não fui, eles foram. Por quê? Porque nessa semana a gente começamos a receber muito, não é ataque, eu digo assim, muitas informações assim, dizendo que lá ia parar, que ia ter um grupo que ia furar pneu de reservado. A gente vê
a gente não é nem um besta, a gente está mais de 25 anos dentro das garagens de ônibus, a gente só de movimento da garagem já percebe quem é quem. Então, a gente percebe que existiu uma onda de ataque em cima do companheiro Crisinho, ali, porque colocava que a greve ia ser no Grupo Sambaíba e na Santa Brígida. E por trás tinha um movimento em cima do Crisinho lá, sei que era para atacar o Crisinho. Recebi uma ligação do Milton, foi ontem à noite. Ontem à noite o Milton me ligou, porque ele tinha recebido um monte de áudio. Aí apareceu um vídeo de um cara que eu nem sei quem é aquele cara, falando que ia parar lá, que iam parar lá, não sei o quê. E eu falei para o Milton, não, Milton, por enquanto, até então, a gente está aqui tocando, estamos na empresa, não estou vendo... A reivindicação do trabalhador é válida, o trabalhador toda hora para, pergunta, tudo, mas eu não sentia aquela revolta de fazer o que estavam dizendo no WhatsApp, no áudio que estavam falando. Pelo que estavam falando ali, parece que estava tudo revoltado, que ia explodir, ia tocar fogo em tudo, mas nós não sentimos isso. Sentimos, sim, reivindicação, que é direito de todo mundo, trabalhador para, pergunta como é que está, e a campanha, o que tem. Aí a gente até ia fazer uma assembleia hoje, dentro da garagem, mas achamos melhores participar dessa reunião hoje para ter informação. Aí ontem o Milton me ligou, moleque, está acontecendo alguma coisa aí e tal, estão dizendo que você e o Crisinho vão encabeçar uma greve e tal. Eu falei, não tem nada disso daí não. Inclusive, ele ficou de conversar com o Crisinho hoje à tarde, para a gente esclarecer um pouco isso daí. Chegou muita fofoca lá no ouvido dele, a gente vai lá mais tarde conversar com ele. Não deu para me participar da reunião executiva, porque eu fui tomar um café agora com o Crisinho, com o Dida, que eu precisava de um tempo para conversar com eles sobre algumas coisas que aconteceu, e falar um pouco dessa reunião que a gente vai ter com o Milton mais tarde, porque ele está querendo cobrar alguns compromissos com nós para apoiar ele. A gente vai sentar, vamos tentar discutir, ver o que é o melhor caminho para todo mundo. Mas o que deixa a gente triste é isso, companheiros. Deixa triste, ou deixa mais esperto, ou deixa nós pisando mais em casca de ovo, porque o que tentaram fazer essa semana foram o que fizeram em 2014, onde puxaram aquela greve lá. Depois de muito tempo, fiquei sabendo até quem estava por trás daqui dali, e ali tentaram puxar um negócio daquele ali para jogar em cima de nós, para depois colocar nós como responsável da situação, porque não existe movimento, companheiros, sem liderança por trás. Não existe movimento sem liderança por trás. Então, eu senti que queriam fazer um movimento de paralisação, mas eu acho que tem que entender também que se começasse pela Brígida de Sambaíba, ia falar para o sistema todo, ninguém ia segurar, ia espalhar para o sistema todo. Hoje nós estávamos podendo estar com a cidade parada aí, o sindicato encurralado, dando explicação para a mídia. Então, muitas vezes não ia estar prejudicando só o moleque e o Crisinho, poderia estar prejudicando a entidade, e até o nosso presidente Sorriso, até o presidente 90, poderia estar prejudicando muitas coisas. Então, a gente começa a querer falar aqui para vocês, com cuidado com as atitudes isoladas, cuidado que às vezes pode querer existir disputa, fazer disputa de base, mas cuidado para não ficar jogando de bandeja as coisas para as pessoas que não têm responsabilidade e não têm compromisso. Todo mundo sabe a disputa que tem ali na Brígida, ali, com a questão do companheiro Edivaldo, que fazia parte da base ali, todo mundo sabe disso daí, com o espaço, que ali é briga de espaço, acho que muitas pessoas não aceitaram lá ainda, mas a trancos e barrancos estamos correndo atrás, os companheiros vêm fazendo um trabalho. Não estou aqui criticando a gestão passada, que eu não sou de falar, não gosto de falar, mas há muitos anos se falavam muito ali de trabalhadores que não tinha banheiro no ponto final. Hoje, eu acho que só falta só mais 2 linhas, né, Crisinho? Só mais 2 linhas, né? Colocar banheiro. Aí, sabe, está tendo um trabalho forte ali, estão colocando banheiro em todos os pontos de sinais de ônibus, banheiro, refeitório. Tinha um esquema de escala na garagem, que o cara ligado a chefe folgava sábado e domingo, e o trabalhador comum trabalhava. Hoje já mudou tudo isso daí, já sai a escala programada do cara do mês todo.
Então, a gente está mudando algumas coisas ali, que eu tenho certeza que futuramente vai refletir positivamente para os companheiros que estão lá. Agora, existe uma disputa lá, é notório que o companheiro não aceitou a saída dele da garagem ainda, não aceitou perder a eleição e ainda joga nesse pior, melhor. Mas eu acredito que, assim, o que eu tenho que colocar para vocês, assim, vamos esperar chegar a eleição. Quando chegar a eleição, a gente vê. Só que eu acho que o momento não é esse ainda. Não é o momento de fazer disputa, não é o momento de jogar a categoria para cima, porque estão passando um problema sério de pandemia, de doença, uma crise mundial financeira. São Paulo ainda está segurando ainda isso daí, porque eu acredito um pouco que o PSDB aposta muito na eleição municipal. Eu acredito que depois da eleição municipal é outro cenário para a categoria. Tivemos a redução de frota, mas não tivemos a redução da categoria ainda. Se a gente perceber os outros municípios que têm um contrato por passageiro, bem fazendo corte de frota, corte de trabalhadores, a gente percebe que a prefeitura está subsidiando as empresas na questão das percas dos passageiros que as empresas tiveram, para se manter o emprego de muitos trabalhadores ainda. Mas, além de tudo, que a gente tem uma campanha salarial para definir, a gente tem ainda uma outra discussão para fazer, que é essa frota que foi reduzida, saber se essa frota volta. Saber se essa frota volta. Porque, de repente, essa frota não volta mais. De repente, a prefeitura dá baixa nessa frota e ela não volta mais, porque o passageiro não responde. A empresa que eu trabalho lá está rodando com 64% da frota e está carregando 30% do passageiro. Então, não tem passageiro na rua. E esse passageiro, muitas pessoas estão trabalhando em casa e muitos desempregados, porque se existe desempregado, a pessoa não tem condições de pagar para andar no ônibus. Então, todas as coisas a gente tem que avaliar para o ano que vem. Eu acho que a luta não encerra só na campanha salarial, eu acho que a luta começa depois da campanha salarial, pós-eleição municipal. Eu estou preocupado com alguns discursos de alguns candidatos à Prefeitura de São Paulo. A candidata do atual partido do governo, do PSL, já deu declaração dizendo que vai acabar com a São Paulo Transporte, que vai acabar com o trólebus, e querendo ou não, ali no trólebus é patrimônio histórico da cidade, é tombamento. Como é que a prefeita já vem com um discurso desse de campanha? Do outro lado, a gente escuta o candidato do Partido dos Trabalhadores, Gilmar Tato, dizendo que vai fazer catraca livre, né? Que vai ser gratuita, tarifa zero, e nós temos que saber qual é a discussão a respeito dessa tarifa zero, como é que o cobrador fica nessa questão da tarifa zero. Até agora o Bruno Covas não se posicionou com campanha de governo dele, mas acreditamos, pelo que a gente já vê nessa gestão, que nós vamos ter muitos problemas com o atual prefeito, porque tem essa redução de frota, que a gente acredita que essa redução de frota eles vão querer manter. Tenho quase certeza que essa quantidade de frota vai se manter até dezembro, e depois de dezembro eu tenho preocupação como é que vai se fazer isso, porque eu estou achando que algumas empresas, de repente, não aguentam essa situação. É o caso da Gattuso, é o caso da Transcuba, é o caso da Ambiental, que são empresas que foi mais atingida com essa redução de frota, e que o próprio contrato mostra que na quantidade de ônibus que essas empresas têm, elas não sobrevivem. Então, não adianta a gente ficar se iludindo aqui, achando que vai ficar, que vai sobreviver. Não sobrevive. Quem não tiver mais de 150 carros no sistema de transporte não sobrevive, a conta não fecha. Então, eu acho que é um desafio que a gente tem lá na frente. Tem o Márcio França, que automaticamente não colocou essa proposta de transporte ainda, mas, pelo que eu estou vendo aí, é um candidato, mas até agora não se posicionou. E temos candidatos a vereadores para tudo que é lado. Tem os companheiros, mas eu acho que é importante, companheiro, a gente travar o apoio nosso, ao quem você for apoiar para candidato para vereador, a respeito do transporte. Que nem o próprio Milton quer falar comigo, com o Crisinho, com o Dida, para a gente ver se apoia ele, mas eu quero sentar com ele para saber do transporte. E aí, Milton, e o transporte, o nosso futuro? Como é que vai ser? Quem comanda é você. Queremos saber aqui qual o compromisso que você vai ter com essa categoria, com essa retirada dos ônibus.
Então, é tudo discussão que eu acho que a diretoria do sindicato tem que ter consciência, saber quando for apoiar algum companheiro, saber fazer a discussão certa, correta, discutir direitinho, porque, companheiros, eu acho que a campanha salarial, ela se encerrando a eleição municipal, vamos enfrentar uma grande luta. E não é uma luta assim que eu digo assim, vai ser uma luta árdua. Os companheiros já estão sentindo o reflexo do que é uma crise econômica. Muitos estão vendo o que está acontecendo nas empresas. Ano que vem, o reflexo econômico vai ser muito para ano que vem, e eu acho que a situação nossa ano que vem piora politicamente, economicamente, e aí a gente tem que estar preparado para saber fazer a discussão, saber salvar a categoria, para a categoria passar nessa turbulência de tempestade que está acontecendo no Brasil e no mundo, com sobrevivência. Acredito que nós temos que ter a habilidade de manter o nosso acordo coletivo na íntegra, não deixar mexer em cláusula. Eu acho que é importante isso, porque nós tivemos três reuniões com o setor patronal. Criaram um monte de situação lá, falaram, mas depois de 2 a 3 semanas para cá, né, Sorriso, não teve mais reunião. Não teve mais nenhuma reunião. Mas até então, o que eu acho importante que a diretoria aqui nós precisamos discutir é não deixar de ter mudança nenhuma no nosso acordo coletivo, principalmente nos benefícios, que é sexta, convênio médico, o convênio odontológico, os nossos benefícios, que é o nosso acordo coletivo, que hoje não existe na categoria de transporte um acordo melhor do que esse nosso. Precisamos, acho que principalmente, discutir a questão do nosso acordo. E a participação de lucro e resultado é uma coisa que a gente não podemos abrir mão, temos que pôr na mesa, tanto com o empresário como o poder público, não podemos abrir mão da participação de lucro e resultado. É uma situação que a categoria não aceita perder. Então, por mais que tenha crise disso daqui, não adianta a gente querer falar para a categoria que essa é uma coisa que ela não assimilou, mesmo porque a categoria fala de uma coisa correta mesmo, que é o resultado de 2019, e em 2019 não tinha pandemia, e eles alegam muito isso. E quando a prefeitura criou subsídio para as empresas para se manter o sistema de transporte de 2020 de pé, não mexeu na questão de 2019. Então, essa é a discussão que a gente tem que abrir. Então, é uma coisa que a diretoria do sindicato, eu acho que era importante, companheiro, se puder falar como é que está as garagens, mas eu, falando pelo onde eu estou trabalhando, conversando com os trabalhadores, a questão da participação de lucro e resultado é uma coisa que a categoria não abre mão. Não adianta que a gente vir com outro discurso na garagem que eu, particularmente, falo que não passa. Não passa. E a gente tem que ver o índice também, aumento real no ticket, índice de inflação, índice de aumento real, a gente saber discutir tudo isso, porque eu tenho uma preocupação muito grande, companheiro. Não adianta você estar falando hoje que a categoria só quer o PLR. Aí sai o PLR amanhã sai o PLR, no outro dia a categoria está cobrando as outras coisas. A gente tem que ter consciência de algumas coisas, porque eu me lembro lá no passado, quando começou essa pandemia, quando a gente estava criando essa questão da medida provisória, eu escutei três diretores batendo no peito, falando, não, é garantir o emprego, não sei o quê, os trabalhadores têm que ter incidência que o emprego está garantido, mais do que isso. Depois de 2 semanas, quando o chicote estralou na garagem, os próprios companheiros falaram, nossa, não aguento mais, o trabalhador está cobrando esse negócio de medida provisória. Então, aí eu escuto muitos companheiros falar assim, sai a PLR que já... Não, não é assim. A gente tem que ter consciência do que a gente vai fazer. A garantia da PLR é importante, temos que fazer, mas a cláusula nossa do acordo coletivo, a coisa econômica, nós temos que pôr na mesa, discutir direitinho, para passar tipo pitintim na base, para não ter dúvida. Para esse ano, a gente terminar esse ano sem dúvida nenhuma, para depois amanhã não aparecer outras conversas, outra discussão, porque isso não para. Isso não para. Muitos opositores entenderam que essa questão de WhatsApp é uma forma de eles tentam de degrinir a imagem nossa. Então, e eu percebo que muitos companheiros nossos dão muita importância para isso. Aparece um áudio no WhatsApp que faz um desespero. Então, eu acho, companheiro, que a gente tem pressa sim,
Em fechar o acordo coletivo, temos, mas temos que ter calma para fechar tudo. Eu acho que a gente podemos ver essa questão da PLR, que é uma questão que não podemos, temos que conversar com o setor patronal, com a prefeitura, para garantir esse pagamento e que data seria, mas a questão econômica e do nosso acordo coletivo, temos que ter calma para encerrar. Temos que ter calma para ter esse fechamento. Porque não adianta a gente fechar a campanha salarial em prol só do PLR, porque não é só isso. Temos que ter garantia de emprego, temos que discutir essa redução de frota, temos que ver a parte econômica do índice de inflação, aumento real, se vai ter, porque eu estou vendo categoria fechando o congelamento da campanha, do índice, aí fazendo o índice do reajuste de lá para cá, com aumento real, está dando de 4%, 5%, mas eles não estão dando esse ano, mas ano que vem já tem um compromisso de começar ano que vem já com 5% garantido e mais discutir o aumento real da inflação. Porque se a gente for pôr na conta também, companheiro, o nosso índice de inflação e o aumento real, dá um valor grande também. E se vacilar, dá mais do que o PLR. Dá mais do que o PLR. Então, vamos ter um pouco de conversa, não vamos deixar se levar pela oposição, não vamos cair nesse golpe de achar que o desespero só é PLR. Não é isso, a PLR é importante, e a categoria eu acho que ela não abre mão disso, mas é mais importante a gente ver esses outros pontos que eu abri aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Bom dia para todo mundo aí. Obrigado.